Volto ainda à questão da intervenção militar no Rio de Janeiro. Essa barbaridade que fazem contra os pobres no Rio de Janeiro. E a pergunta é, os bandidos estão mesmo nas favelas? Respondo eu, não, não estão nas favelas. Então, onde estão? Acompanhe-me, por favor, um pequeno roteiro que estabeleço para entendermos onde estão os bandidos, que não são nem um pouquinho coçados, incomodados, nem pelo Exército, pela Polícia Federal, pela Aeronáutica, por ninguém. Ninguém os incomoda. Vejamos alguns gestos teatrais para impressionar a empobrecida, a analfabeta opinião pública. Primeiro, como eu já mostrei em vários vídeos, vocês podem rodar os anteriores para perceber isso, as batidas das favelas, com aquela forma agressiva de jovens militares apontando armas para trabalhadores sem camisa, para trabalhadores com um saco de papel e de lixo recolhido nas costas, trabalhadores em pequenos bares no meio das favelas, até criancinhas vindo das escolas sob a mira das armas poderosas dos militares que usam as armas do Exército Brasileiro, usam os militares do Exército Brasileiro, que são pagos pelo Estado brasileiro e pelos impostos dos trabalhadores e trabalhadoras, apontando as armas para as pessoas humildes e pobres. Lá entre um e outros encontram, já encomendados, já com endereço certo, já com nome, todos os dados dos documentos, um ou outro que eles prendem com uma barulheira enorme da Globo que já está lá esperando. Dos jornalões que já estão lá com seus fotógrafos e repórteres esperando. Teatro. Teatro para impressionar a empobrecida, analfabeta, sem leitura, sem estudos, opinião pública. E as batidas nas ruas, abrindo carros, porta-malas, geralmente com um texto editado nos escritórios da Globo, avisando batida, apanha, criminosos com alta quantidade de armas. Aí abre um porta-mala de um carro só, tira algumas arminhas de lá, geralmente de médio porte, põe no chão, filma aquele troço, parece que é uma grande quantidade de armas. Um carro com algumas armas no porta-malas. Aí focam daqui, focam dali, fazem que prendem um criminoso ou outro, um traficante ou outro, jogam no chão, amarram, humilham. Tudo teatro. Engraçado que geralmente a Globo está lá. Geralmente essas TVs com seus programas policialescos que correm sangue pelas telas da televisão, já estão lá. As entrevistas ao vivo, impressionam e tal. Puro teatro para esconder os verdadeiros criminosos, verdadeiros bandidos que não estão nem nos carros, nem nas estradas, muito menos nas favelas, habitadas por pobres, que desde a escravatura foram abandonados nos morros do Rio de Janeiro e em vários outros locais do país. E tem alguns anteparos para proteger a fachada dos criminosos. Um dos grandes anteparos é a Globo. É a Globo golpista, é a Globo bandida, é a Globo que tem conluio a associação com o crime organizado internacional. É a Globo. É a Globo anteparo. A Lava Jato também é anteparo. Com o seu Sérgio Moro, com aquela cara de bandido comendo excremento, com soda.
mas que sai dali e faz festas com seus comparsas da Lava Jato e também suas viagens aos Estados Unidos. Pode ver essa foto aí que eu escolhi de propósito, fazendo uma palestra, porque ninguém dá ouvidos para ele nos Estados Unidos, encenando uma palestra com a bandeira dos Estados Unidos atrás. Fantoche! Uma proteção para os grandes criminosos, dos quais ele é um dos representantes no Brasil. Agora, quem são os criminosos mesmo que não estão nas favelas? Um deles são os bancos. Todos os bancos. Todos. Nós tínhamos o BNDES, que servia para financiar projetos de desenvolvimento do país, até mesmo o Instituto de Beleza, um bar, um armazém, até indústrias de grande porte, que hoje serve ao crime organizado pelo vampirão no Palácio do Planalto, que é outro que serve aos interesses dos grandes criminosos que não estão nas favelas. Os bancos. Os bancos que não têm menor interesse que se acabe com a venda e compra de armamentos, especialmente armamentos pesados. Pelo contrário, eles financiam. Os bancos que não têm menor interesse em acabar com o crime organizado, entre os quais eles são os principais. Crime organizado que rouba o dinheiro, que rouba o suor da sociedade brasileira e mundial. Lá que estão os criminosos, lá estão os bandidos engravatados, cheirosos, corruptos, perversos, danosos ao mundo, à sociedade, às riquezas do país. Mas eles não são incomodados, pelo contrário, eles têm proteção da mesma polícia que ataca por encomenda os ditos que estão nas favelas, que os protegem. Eles têm proteção em toda parte para fazer os crimes deles. Então o Globo divulga o crime organizado. Num país em que a Globo é a principal escola de novelas e de teatro, tudo é teatral. Tudo se faz com nuances de teatro. Tudo transmitido pela Globo. Mas ainda não identifiquei onde estão os verdadeiros bandidos. Os bancos são importantes bandidos criminosos que não vão em favela. Não andam nem pelas ruas do Brasil. Eles andam de helicóptero, eles andam de aviões. Não moram nem no Brasil. Os proprietários dos grandes bancos moram em Tóquio, moram em Nova York, moram em Miami, moram fora do Brasil. Esses são os grandes criminosos. Quem são os verdadeiros criminosos que ainda estão por trás desses? São os Estados Unidos manipulados pelas grandes corporações do petróleo, da indústria de armamento, da indústria de remédios, donos dos bancos, especialmente lá em Nova York. Lá estão os bandidos criminosos. E é a serviço deles que está o vampirão. A serviço deles que está esta invasão nas favelas e que o objetivo é capturar a liberdade no Brasil, a democracia que já não existe mais, capturar o Estado brasileiro inteiro, através até de um golpe militar talvez, para atender melhor os interesses dos verdadeiros criminosos, os verdadeiros bandidos. Aqui então no Brasil, a Globo serve esses propósitos, os bancos servem esses propósitos, a Lava Jato com seu Sérgio Moro com aquela cara de falso furioso, falso bravo, só persegue um lado da sociedade, são anteparos e serviçais dos verdadeiros bandidos e criminosos, participando também dos seus lucros. E também a Fiesp, Congresso Nacional e grande parte do judiciário com a polícia. Estão a serviço dos grandes criminosos. Fazem de conta que buscam os bandidos e criminosos das favelas, mas eles estão a serviço dos verdadeiros bandidos. Alguns desses soldadinhos que vão lá nas favelas, com aquela cara de guri que nem saiu das fraldas ainda, esses soldadinhos nem sabem que estão a serviço do verdadeiro crime, né? E o pior de tudo, colocando as nossas forças armadas a serviço do crime internacional.
dos grandes bandidos que não estão, nunca passaram, a não ser para fazer um carnavalzinho, como vem esse pessoal do mundo internacional, com proteção, como Obama veio aqui, outros tantos vêm aqui, para explorar ainda mais as favelas, fazer espetáculo com as favelas. Só isso, mas com muita proteção ainda dos militares brasileiros para que eles façam espetáculos aqui. Mas eles não conhecem as favelas, eles não estão nas favelas, nunca passaram um dia nas favelas. Então, meus amigos, nós corremos o risco de que as nossas Forças Armadas caem totalmente nas mãos do crime organizado internacional. Já começam a rolar para lá. Nem se fala mais em vampirão, que sempre foi bandido criminoso e agora está totalmente a serviço do banditismo internacional. Nem se fala do judiciário, nem se fala daqueles vagabundos, marginais, desqualificados, grande parte deles da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nem se fala desses que não prestam para nada e que o povo, na grande maioria, nem percebe. Agora a pergunta para terminar é: o que fazer? Quando fazer? Olha, se não tem judiciário, se não tem Congresso Nacional, se não tem governo, se não tem mídia, se não tem nem igreja que defenda, o que resta é o povo resolver essa parada. Quando será? Quando o momento for apropriado, quando o povo estiver totalmente maduro e organizado. Quando grande parte do povo não se deixar mais lavagear por essas mentiras que rolam aos borbotões, as cargas e cargas em cima do povo. Quando o povo se organizar mesmo, isso já está em processo. Isso já está a caminho. Pode ser agora, em 2018, pode ser um pouquinho mais adiante, pode ser um pouco mais adiante, mas a vida não para. Eu tenho esperança, talvez eu nem veja isso, mas o povo dará essa resposta. Não vem disso que eu falei antes, não vem. Estão todos apodrecidos, todos a serviço dos criminosos que não estão nas favelas. Abraços críticos e fraternos, mobilizados por grande esperança que só acontecerá na luta organizada pelo nosso povo.